call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E no último programa, nós tivemos a participação da Marisa Ferro e conversamos a respeito de como enfrentar as aflições, nossas aflições nos dias atuais. No próximo programa, nós vamos continuar, era para continuar hoje, mas ela foi... Falamos isso na hora, né, que era melhor ela se estender e falar melhor sobre cada parte do assunto e continuar no próximo programa. Como ela não podia nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira ela vai estar aqui e nos abrir certas perspectivas novas, tirar o véu dos nossos olhos um pouco para que possamos perceber soluções, perceber novos caminhos e conseguir lidar melhor com as aflições que estão nos cobrindo no dia a dia, para que isso possa mudar, né? Então, sexta-feira que vem, nós continuamos o programa passado. E nos programas anteriores, nós vimos falando sobre a importância da descoberta de si mesmo, da importância de trazer o nosso dia a dia, a nossa consciência, da importância de estar sempre presente no aqui e no agora, né? Esse processo de estar sempre presente no aqui e agora, ou seja, de outra forma, estar sempre consciente dos nossos atos, né? Perceber que sementes nós estamos plantando. Nós colocamos essa metáfora alguns programas atrás, de nós conseguimos perceber que semente nós estamos plantando para que não tenhamos surpresa na hora de colher os frutos, né? E esse processo de estar sempre consciente, isso é o mesmo que estar presente, né? Estar consciente é simplesmente estar presente no aqui e agora. E isso, à medida que se consegue concretizar isso, nós estamos dentro de nós mesmos, estamos começando a nos conhecer a nós mesmos. Isso tudo são várias coisas que se podem falar e muitas pessoas dão até cursos dessas coisas separadamente, mas no fundo isso é uma coisa que é unificada, né? É vivermos o nosso dia a dia plenamente, com consciência, em que cada momento é um momento, em que eu estou presente nesse meu momento, no aqui e agora, sem permitir, né? Não só o meu corpo estar presente, mas a mente também está presente. Eu não vou permitir que o meu corpo esteja aqui e a minha mente esteja ou no passado ou no futuro, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? São várias formas de se falar a mesma coisa, né? Isso é fundamental. Nós hoje estamos voltando a isso de uma outra forma, né? Para que se perceba de que não existe nenhuma possibilidade de mudarmos o que está nos acontecendo agora, que pode ser uma doença séria ou uma doença menos séria, fatos, acontecimentos normais na nossa vida. Não existe como mudar isso se nós continuamos fazendo sempre as mesmas coisas, né? A tendência que nós temos é de tentar camuflar o que nos acontece, esconder as coisas em si de nós mesmos. E nós fazemos isso dando desculpas. Na verdade, cada vez que nós fazemos isso, isso é o comum de fazer, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Porque é nesse processo de camuflar e dar desculpas que nós não
não geramos uma mudança em nós mesmos e continuamos a fazer as coisas e ser, né, o que nós estamos sendo da mesma forma. E aí não tem jeito, as coisas que estão nos acontecendo vão continuar a nos acontecer. E vão se repetir, e vão se repetir, e vão se repetir. Enquanto nós não mudarmos, né, as coisas que acontecem, ou a doença que está instalada na gente, pode ser, não vai mudar. Né? Pode ser qualquer tipo de doença física, um câncer, ou uma depressão, ou uma angústia. Se não houver mudança, né, se não mexermos na origem do problema, não vamos conseguir ter um resultado. É necessário que se perceba que nós somos totalmente responsáveis por nós mesmos. E tudo, absolutamente tudo que nos acontece a cada um de nós é responsabilidade nossa. Né? A nossa fuga, essa nossa camuflagem que eu estava falando, a tendência é nós colocarmos a culpa nos outros. Então nós vamos tentar até de uma forma científica mostrar, né, como o que se está tentando colocar é realmente cientificamente comprovado. É assim que funciona. Só que nós temos muita dificuldade de perceber isso porque, principalmente, um dos principais motivos disso é essa confusão que nós fazemos entre culpa e responsabilidade. Tá? Isso é uma das coisas assim, que mais impulsiona essa tendência que nós temos de colocar a culpa no outro. O mundo de hoje, o nosso paradigma, para tudo tem que haver um culpado. Né? Qualquer coisa que aconteça, vai-se logo em busca do culpado. Quem foi o culpado daquilo, quem foi o culpado daquilo outro. E isso, a culpa, ela é uma geradora de medo. Ela é uma geradora de medo. E esse medo que a possibilidade de sermos culpados gera em nós mesmos faz com que nós tentamos afastar isso de nós. E isso, como eu falei no começo, é um trabalho que nós fazemos contra nós mesmos. Estamos nos impedindo de crescer, de modificarmos. E só essa mudança, essa transformação vai fazer com que nós consigamos ir por caminhos mais felizes. Consigamos mudar o caminho que nós estamos trilhando. Né? O medo, ele nos impulsiona a fechar os olhos, né? A tentar, como eu disse, afugentar certas coisas de nós. O medo, ele na verdade, é preciso que a culpa, né, é na verdade um processo de manipulação. É muito fácil dominar quem se sente culpado, é fácil você ter controle, é fácil exercer poder sobre quem se sente culpado. E isso fez com que esse processo de culpar o outro se tornasse uma coisa prolífera em várias épocas da humanidade, porque se você faz as pessoas se sentirem culpadas, você tem muito mais condição de ter domínio sobre a situação. Né? E isso acaba gerando um estado de medo muito grande. E nós temos que descobrir uma forma de sair fora desse processo, de tentar fazer com que isso se modifique em nós, né? Em nós. A culpa, ela sempre destrói, mas a responsabilidade, ela constrói. Quando nós conseguimos perceber na nossa vida coisas que não foram como nós gostaríamos que tivesse sido, e tentamos perceber que a responsabilidade de tudo que acontece conosco é nossa, se nós encaramos dessa forma, como uma responsabilidade, né, nós vamos agir como se fosse uma prova, que na verdade a vida é uma prova que todos nós estamos fazendo. Quando você tem uma escola e os alunos fazem prova e ele não tira uma nota boa,
Ele não se sente culpado, porque a culpa também paralisa, né? Ela gera medo e isso paralisa a pessoa. Ele não vai ter esse sentimento, porque senão, a partir da primeira prova ruim, ele nunca mais ia estudar, nunca mais ser nada. Pais que educam crianças colocando esses critérios, normalmente tem problema com os filhos que acabam saindo da escola, não conseguindo mais estudar, tem problema por causa da maneira como isso é encarado. Mas quando você encara a prova, você não foi bem, ou seja, eu preciso estudar mais e aprender melhor esse assunto, né? Não existe assunto difícil, não existe assunto difícil. Existem assuntos dos quais nós não entendemos. No momento em que eu consigo entender aquele assunto, ele não é mais difícil, eu entendo, né? Ele deixou de ser difícil para mim. Então a questão está, não que ele é difícil, mas que eu não sei. É que nem você compra um aparelho novo, diferente. Você vai mexer nele, você não tem a menor ideia como mexe naquilo, né? Aí você vai, pega no manual, você lê aquele manual. Você começa lentamente a mexer naquele aparelho, devagar, seguindo as orientações do manual. Chega uma hora que você já está mexendo com muita rapidez naquele aparelho e mexendo muito bem, né? Eu posso falar isso tranquilamente porque eu ponho isso em prática em várias coisas e é assim que funciona. Mas às vezes a pessoa não quer estudar, não quer aprender como se mexe. Vai mexendo, mexe errado, mexe certo, e ela vai ficar naquele processo de acertar e de errar, e tem dificuldade, faz muito rápido e faz tudo errado, porque ela devia ter feito, deveria começar da origem, né? Fazer com que as coisas funcionem corretamente da origem. Vai ser devagar no começo, mas com o tempo você vai adquirindo conhecimento e com ele você vai adquirindo a velocidade, vai adquirindo a perfeição. A vida é a mesma coisa, não muda nada, né? Quando se trata das nossas questões pessoais, nós fazemos o mesmo processo. Temos muita dificuldade de olhar uma pessoa que está, por exemplo, com um câncer sério. É muito difícil para ela, eu não estou dizendo que isso tudo que eu estou falando é fácil, né? Mas posso dizer que vai ficando mais fácil à medida em que a pessoa vai colocando em prática, sem sombra de dúvida. Que nem no mexer naquele aparelho, que se você começa devagar a tentar perceber as coisas, à medida que você vai entrando no processo, ele vai ficando cada vez mais simples, mais fácil. Se você tem pensamentos, vive pensando coisas do passado, vive pensando coisas do futuro, no começo é difícil você começar a colocar seus pensamentos em ordem. Mas à medida que você vai fazendo isso com paciência, com calma, você está fazendo alguma coisa, ou parado observando, numa fila esperando, começam a vir aqueles pensamentos na cabeça, você já percebe, nossa, eu estou pensando coisas que não vão me fazer bem, então vamos lá, vamos voltar à harmonia, né? Quer dizer, cada vez você vai ficando mais prática nisso, né? Como dizia Aristóteles, o hábito é fundamental para que você desenvolva as virtudes, né? A melhor forma de você desenvolver, quem se interessar está em Ética Nicômaco, um livro que Aristóteles escreveu para o filho dele. Lá ele coloca bem isso, da importância do hábito para você se tornar uma pessoa virtuosa. O hábito vai facilitar, e aqui é exatamente a mesma coisa, né? À medida que a gente vai, a gente começa a praticar isso sem problemas, mas no começo é difícil, é muito difícil, né? E aí nós começamos a perceber, né? Onde é que nós estamos falhando, o que é que nós fizemos que não deveríamos ter feito, ou como nós deveríamos nos ter comportado. E começamos a ter uma análise construtiva disso, a perceber isso como uma forma de aprender como seria melhor para nós. E poder, na verdade, nós vamos começar a selecionar as sementes que estamos plantando, né, para que nós possamos ter frutos bons depois. Em vez de sair plantando qualquer coisa, nós vamos ter atenção no que nós estamos plantando. Nós vamos estar presentes ali na hora do plantio, sabendo o que nós estamos fazendo. Isso é que é a coisa fundamental. É importante, muito importante se dizer aqui, porque muitas vezes
pessoas que estão nos ouvindo possam dizer, não, mas isso não pode ser porque eu estou nesse estado, porque fulano fez isso, Beltrano fez isso, Cicrano fez aquilo. Então, é preciso que se tenha claro que o fato, tá, de eu ser responsável pelas minhas ações não implica que o outro não é responsável pelas dele. A questão é que são itens distintos. Se uma pessoa faz algum mal a você, ela é completamente responsável pelo que ela fez. E todas as atitudes dela vão ter o seu resgate. A questão é que não compete a você, né, fazer esse resgate. Ela vai ter. Isso é lei de causa e efeito, não tem como fugir disso, né? A balança tem que estar sempre em equilíbrio. A Marisa Ferro, acho que já mostrou até essa foto no programa passado, e ela vai repetir isso no próximo programa. A balança, né, a lei da causa e efeito, tem que estar sempre em equilíbrio. Se uma pessoa se comporta de uma forma fingida, se ela é falsa, seja o que for que ela fez a você, ela tem que arcar com a responsabilidade dos atos dela. E ela vai arcar com isso. Agora, se você toma posse de um direito que é divino, que é a lei da causa e efeito, tá? E aí você começa a querer fazer esse resgate, você sente ódio, você sente raiva, uma série de coisas. Quem vai responder por isso, aí já não tem mais nada a ver com ela, é você. Então, todo rancor, toda raiva que se possa ter por uma pessoa que nos fez alguma coisa, quem vai arcar com isso, né, é a própria pessoa que está sentindo isso. Porque o que a outra pessoa fez já está lá na balança dela e ela vai ter que arcar com as consequências disso, não tem a menor sombra de dúvida. Agora, compete a você saber como vai lidar com aquilo. Transformar aquilo que aconteceu numa fonte de crescimento para você e não numa fonte de doença, que é o que normalmente acontece, né? Então a pessoa, eu me lembro que até a Marisa falou isso no programa, eu já tenho que falar, a pessoa perdoar, né? Você tem um conceito assim muito falho da questão do perdoar. Perdoar não é esquecer, né? Mas é aprender a lidar com aquele fato que você está perdoando, né? É esse aprender, né, que é fundamental para você. Porque quando você não perdoa, na verdade, para outra pessoa não faz diferença nenhuma. Se coloca isso ao contrário, mas a verdade é essa. Porque o outro tem que arcar com a responsabilidade dos atos dele, perdoe você, ele ou não. Agora, se você não perdoa o outro, quem tem que arcar com esse rancor é você mesmo. E você vai sofrer as consequências disso. Então, perdoar é fundamental para você mesmo, não para o outro, né? E perdoar é simplesmente fazer daquilo que aconteceu um aprendizado. Porque, sem sombra de dúvida, onde houve um fenômeno, onde houve um acontecimento que envolva pelo menos duas pessoas, as duas são responsáveis pelo que está acontecendo. E aí você tem que se perguntar, qual foi a minha participação nisso? E é esse aprendizado que você tem que fazer. É exatamente esse aprendizado que você tem que fazer. Buscar onde você falhou, onde você errou. Muitas vezes você falhou simplesmente porque aceitou aquilo. Pode ser, né? E é essa descoberta que você tem que fazer. Cada um vai colher o que plantou. Não existe como não perceber isso. O que o outro plantou, ele vai colher. Aí você tem que estar atento no que você está plantando. Porque quando você tem ressentimento e raiva, né, você está plantando coisas ruins na sua própria vida. Está plantando agora, no momento presente. Não é consequência do que aconteceu lá atrás, o que você está acontecendo com você agora. É consequência do teu momento presente que você está plantando raiva, rancor, ódio, inconformismo, mágoa, tristeza, né? É isso que você tem que trabalhar. E aí você modifica o teu futuro.
Eu não coloquei aqui, mas é preciso que a gente abra um parênteses aqui para deixar claro uma coisa. Muitas vezes as pessoas, sem perceber, eu não digo que seja até uma coisa proposital, usam isso, né, como uma forma de manipular outras pessoas. A pessoa sofreu uma injustiça, vamos dizendo, e não soube lidar com ela, desenvolveu uma doença por causa disso, e aí se faz de vítima, né? E ela, quando esse processo, existem várias possibilidades, mas vou, por exemplo, citar uma. Quando esse processo se inicia, o fato dela ter ficado, vamos dizer, doente, faz com que todo mundo seja muito solícito e coisas que cobravam dela, tratavam ela mal, de repente todo mundo trata bem, digamos, compreensivos com ela, não gritam, não brigam, falam mais, porque ela está doente. E aí a pessoa desenvolve um processo de que tornou-se benéfico ficar naquela situação. E aí ela não sente nenhum impulso para sair disso, porque aquela situação é cômoda, né? Isso é um dos piores erros que pode acontecer. A cada dia, a pessoa que aceita esse processo está se matando um pouco. E a tendência é as coisas piorarem e se avolumarem muito. Chega uma hora que a pessoa não suporta mais isso. Se ela não era tratada com o respeito que ela considera necessário, ela tem que impor esse respeito, né? Ou ela não lida com essas pessoas, ela tem que descobrir um caminho, né, em que ela possa se sentir íntegra. Ela tem o direito de ser respeitada, ela tem o direito de ser tratada bem. Ela não precisa estar doente para ser tratada bem. E se alguém não a trata bem quando ela está saudável, é ela que tem que aprender a colocar os pontos nos is, a colocar um ponto final nisso, a se colocar com clareza. É fundamental que se desenvolva o amor próprio. Em tudo que a gente está falando, está implícito que a pessoa, antes de mais nada, tem que ter amor por si mesmo, né? Na própria Bíblia está: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se ela se ama, ela não vai aceitar ser tratada de uma forma que não é correta. Ela não precisa estar doente para que as pessoas tenham mais paciência com ela, ou não gritem com ela, ou não exijam que ela faça coisas que ela não gostaria de estar fazendo. Então, quando a pessoa mergulha nisso e acha que é um caminho, quanto mais ela mergulha, quanto mais fundo fica, mais difícil é sair disso. Cada vez vai ser mais sofrido, mais difícil sair desse processo, tá? O principal responsável por todos esses processos que a gente está falando, né, da nossa responsabilidade por tudo que nos acontece, normalmente o grande detonador são os nossos pensamentos. Por mais que o nosso corpo esteja presente num local, na maioria das vezes o corpo está aqui, mas o pensamento está no passado ou está no futuro. Isso é o que normalmente acontece. E acontece sem que nós nos percebamos disso. Você vê às vezes uma coisa interessante, você vê às vezes pessoas que têm crises, pessoas que têm síndrome de pânico, isso é muito comum, e ela está em algum local e de repente dá aquele medo e ela quer ir embora. Houve alguma coisa no pensamento dela que detonou. Muitas vezes ela está num local qualquer e vê alguma coisa em que o pensamento dela faz um link, relaciona aquilo com alguma coisa, vamos dizer, do passado dela. E aquela junção detona esse medo dentro dela. Então, na verdade, tem uma causa sim, tem uma origem. A solução não é ir ao medicamento. A solução é trabalhar os seus pensamentos, é parar na hora que sente isso e pensar: o que eu pensei nesse momento? O que eu estou pensando que está me fazendo sentir isso dentro de mim? Né?
Pode ser que no começo, uma pessoa que nunca se trabalhou tenha dificuldade de lembrar o que é, porque é alguma coisa que ela está escondendo muito dela mesma. Então essa dificuldade realmente existe, mas se a pessoa for buscando e for fazendo esse trabalho sempre, cada vez ela vai chegando mais perto do momento em que a coisa é detonada e ela começa a perceber qual a origem daquilo que aconteceu, né? O que está detonando aquele tipo de processo. O que acontece, principalmente, o que eu vejo, é que existe uma grande descrença no que eu estou falando agora. As pessoas nem supõem, né? Uma pessoa que tem uma crise qualquer, não passa pela cabeça dela, nem das que estão em volta, de que foi alguma coisa aqui dentro que detonou aquilo, né? O raciocínio das pessoas é muito virado para o físico. E, inclusive, você às vezes sente uma dor no estômago e diz, foi alguma coisa que eu comi. Mas ninguém diz assim, foi alguma coisa que eu pensei, né? Você está com problema e, de repente, aquilo vem à cabeça, você fica preocupado, teu estômago dói. Às vezes não tem nada a ver com a comida. Nada, nada. Às vezes foi exclusivamente o pensamento. Às vezes pode ter, mas às vezes não. Quer dizer, a mesma coisa que você comeu, se você não tivesse tido aqueles pensamentos de preocupação, não teria te dado essa reação. E quando a pessoa não comeu, ela vai arranjar uma outra desculpa, mas ela nunca pensa o que eu estou fazendo comigo mesma. E isso é que é o fundamental. É por aí que você vai resolver a questão, né? Então, essa descrença que existe em relação aos pensamentos, esse não percebermos, né, que você, para modificar, né, que os pensamentos podem modificar a nossa vida, eles podem modificar o nosso corpo. Nós somos criados à imagem semelhante de Deus, e Deus é criador, então nós somos criadores, e os nossos pensamentos, eles são criadores, né? E através das substâncias químicas que eles detonam, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, para vocês verem como funciona isso, né? É através dessas substâncias químicas que o nosso corpo vai reagindo a eles, com doenças, formando nódulos, formando isso, formando aquilo. Quanto mais grosseiro nós estamos no nosso entendimento de nós mesmos, mais profundo são as consequências disso, mais graves, né? E aí pode-se ver cânceres muito mais severos que outros até, por causa não é inconsciência, nessa palavra por causa da falta de consciência que nós temos de nós mesmos, né? E quanto mais falta de consciência a pessoa tiver, mais grave vai ser a forma como aquilo se instala no corpo. Muitas vezes, quanto mais falta de consciência a pessoa tem, às vezes ela vai desenvolvendo, vamos dizer, um tumor durante meses. 6 meses antes de uma doença se instalar no nosso corpo, é possível você vê-la pela íris, no exame de iridologia. Porque aquilo vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo, e mais se desenvolvendo, né? O corpo vai se tornando mais denso, mais grosseiro. Quanto mais você se trabalha interiormente, quanto mais você se espiritualiza, o corpo vai se refinando junto. E aí, um problema qualquer que você tenha, a reação é muito mais imediata e muito menos densa, né? Assim como o nosso corpo é uma roupagem para a nossa alma, isso é importante percebermos isso, assim também o nosso cérebro é a roupagem para os nossos pensamentos. Nós costumamos pensar sobre isso ao contrário, né? Mas o nosso corpo é necessário, né, para que a nossa alma se expresse. Assim também, o nosso cérebro é necessário para que os nossos pensamentos se expressem, né? Não é porque nós temos cérebro que nós temos pensamentos, mas
porque nós temos pensamentos que seguem com a nossa alma, fazem parte dela, né? Essa consciência faz parte da alma. É porque eles existem que nós precisamos de um meio hábil de consegui-los, externá-los dentro do nosso corpo físico. Para isso, por causa disso, existe o nosso cérebro. Né? Percebam como quando a gente olha as coisas com lógica, percebendo realmente a real função de alguma coisa, as coisas começam a mudar de figura, nós começamos a perceber coisas que não percebíamos antes. Né? As pessoas acham que os pensamentos existem porque o cérebro existe. Não. O cérebro foi necessário que ele existisse porque, além do corpo ser uma roupagem para a alma, havia necessidade de alguma coisa mais aperfeiçoada para que fosse a roupagem dos nossos pensamentos, né? E ao se expressar, né, através do nosso cérebro, esses pensamentos são criadores. Como eu já disse, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é potencialmente criador. Então, nós também somos criadores. E nós fazemos esse processo através, né, dos nossos pensamentos. Eu vou passar um pequeno trecho de um filme da TV britânica BBC, que fala sobre o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles emitem impulsos elétricos, energia pura, entendeu? Eles não são, atentem para isso, eles não são fisicamente unidos. As informações, existe entre os neurônios uma pequena lacuna, né? E as informações, elas são passadas através de impulsos elétricos. São esses impulsos elétricos, né, essas lacunas que existem, elas são preenchidas com substâncias químicas, que são exatamente os mediadores em relação aos nossos pensamentos. Então, esses impulsos elétricos é que vão detonar tudo no nosso corpo, vão criar tudo, né? E não existe conexão. A ideia que nós temos seria de que alguma coisa que funciona e faz isso, não existe. A energia que vai estar intermediando isso tudo e fazendo com que o pensamento se torne algo concreto, através dessas substâncias químicas. Bom, vamos agora ver o vídeo e a gente continua, que aí vai facilitar com que vocês consigam entender o que é que eu estou tentando passar para vocês. But what's actually happening deep inside the brain? It's a fascinating story, but it's complicated. It all starts with this tree-like structure, a single brain cell or neuron. Here is an actual neuron, magnified 10,000 times. Neurons are the tiny building blocks of the brain. They do something remarkable which prompts all our thoughts. They fire an electrical impulse. Amazingly, we can now see one firing. This is the first time it's been shown on television. The electricity is bursting along the neuron at 400 kilometers an hour. Here we're seeing it in slow motion. Within a tiny fraction of a second, it's ready to fire again. Your brain has a staggering 100 billion of these neurons. Together, they could generate enough electricity to illuminate a light bulb. To make things more complicated still, the branches of each neuron are connected to thousands of other neurons. It's hard to grasp the sheer scale of all these connections. Imagine a bustling city the size of New York. Give every person in that city 10,000 pieces of string. Tell each person to attach each piece of string to a different person. Now make the city 1,000 times bigger. This is the incredible tangle we call the brain. And there's more.
go deeper into this tangle, travel along a single neuron, and take a close look at the junction with its neighbor. Oddly, the neurons are not physically joined together at all. There's a tiny gap. To bridge this gap, the neurons release minute quantities of chemicals every time they fire, chemical go-betweens that influence our thoughts. Bem, eu acho sempre bom a gente ver as coisas como funcionam realmente, porque ajuda na compreensão, né? Nós somos criados numa sociedade e continuamos criando com esse mesmo pensamento, infelizmente, que é o nosso paradigma, em que os nossos pensamentos, eles são ocultos. Então, nós podemos pensar o que nós quisermos, contanto que nós não expressemos. Temos que ser sociais, é a justificativa que todo mundo dá, né? Então, a gente pode pensar o que quiser, mas não pode expressar. E aí isso gera um problema gravíssimo, que é a falta de harmonia entre nós e os nossos pensamentos. E fica complicado, porque nós somos os nossos pensamentos. E aí, isso aí dá um nó. E é uma das principais causas, né, origens de doenças. É essa desarmonia que existe, né? É muito complicado para um corpo que é uma unidade ficar partido, falar uma coisa e pensar outra, né? E quando nós pensamos em educar os nossos pensamentos, há uma tendência muito grande exatamente de partir para o que nós já vivenciamos, ou seja, eu penso, mas não falo. Fica como se fosse uma educação social, eu não manifesto o que eu penso. E, na verdade, isso não é educar pensamentos. Educar pensamentos é eu resgatar-me a mim mesmo cada vez mais. É eu ser eu mesma cada vez mais. E quanto mais eu sou eu mesma, há uma sincronicidade entre a minha fala e o meu pensamento. Eles não entram em atrito, né? Eles não entram em atrito. É esse atrito que existe que vai fazer com que essas substâncias químicas promovam uma série de compatibilidades. Quer dizer, na verdade, a compatibilidade está ali, ela só está jogando em alguma parte do corpo, em função de que tipo de incompatibilidade foi. Precisamos aprender a sentir, pensar, falar e demonstrar sempre o mesmo sentimento, sempre a mesma emoção. Temos que resgatar, né, uma harmonia interna. E para isso nós precisamos nos aceitar como nós somos. Isso é fundamental, porque quando isso acontece, né, quando nós acreditamos em nós mesmos e nos aceitamos quando somos, isso gera uma harmonia entre os nossos pensamentos, entre os nossos sentimentos, entre a nossa fala e entre as nossas ações. Tudo fica em harmonia. E aí o nosso corpo começa a ganhar luz, começa a ser saudável, né? Isso é um processo de cura, né? Isso não só é um processo de crescimento para qualquer pessoa, mesmo uma pessoa saudável, mas para uma pessoa que está com um corpo muito denso, né? É um processo de cura em que ela vai começar a refinar, né? Se uma pessoa está saudável, está partindo desse ponto e vai refinando o seu corpo, uma outra com um corpo mais denso, com doenças sérias, está aqui atrás, ela vai trilhando o mesmo caminho, ela vai começar esse processo de refinamento do seu corpo e vai, naturalmente, gerar a cura do que ela está, das doenças que ela tiver, da angústia que ela tiver, da depressão que ela tiver. Mas ela vai haver uma sintonia entre tudo que acontece com ela. Ela não vai ter mais essa dependência do outro, né? Ela não vai ter mais essa falha, até quando existe o outro, nessa interação com o outro, ou até na interação com ela mesma, porque pessoas, às vezes, em estado depressivo, até com elas mesmas, elas se iludem, né? Eu podia ter trazido uma foto que eu vi no outro dia, que é o gatinho olhando no espelho e está vendo um leão.
É isso que acontece. E aí essa incompatibilidade, né, esse processo ilusório, num processo dela com ela mesma, nesse caso, vai gerar problemas, obviamente, né? Porque ela não está se aceitando como ela é. Ela não está se respeitando como ela é, né? O gato é uma coisa muito boa, o gatinho, e o leão também. Se ela ficasse satisfeita em ser quem ela é, ela poderia até ser muito mais útil, em certas situações, um gatinho pode ser mais útil do que o leão. Mas ela transformou, fez um critério, aí a imagem. Ele transformou esse critério, né, em função de como ele acha que ele gostaria de ser em função dos outros, né? E aí ele mesmo faz um processo ilusório com ele mesmo, né? Então tudo isso, né, é o que gera a nossa infelicidade, as nossas doenças. Richard Bach, o mesmo que escreveu Fernão Capelo Gaivota, mas não é nesse livro do Fernão Capelo Gaivota, eu acho que é nas Aventuras de um Messias Indeciso, se eu não me engano. Ele tem uma frase que eu coloquei para vocês, que é muito importante para que a gente perceba isso. É a imagem 1, no caso, né? Ele diz, não importa qual seja a nossa habilitação ou nosso merecimento, nunca alcançaremos uma vida melhor até conseguirmos imaginá-la para nós próprios e permitirmos tê-la. A imagem 1 podia vir para a gente poder gravar isso. Não importa qual seja a nossa habilitação ou nosso merecimento, nunca vamos alcançar uma vida melhor até conseguirmos imaginá-la para nós próprios e permitir-nos tê-la. Isso é fundamental. Na imagem que nós vimos antes, por exemplo, do gatinho e do leão, essa pessoa está tendo uma imagem dela mesma completamente falsa. Ela colocou na imagem dela mesma uma interpretação completa de que ser gato, vamos supor, é ser frágil, é não ter poder, é não ter força. E aí ela gerou aquela outra imagem que vocês viram, tem bem claro na cabeça porque viram a imagem, gera uma imagem ilusória. E aí, se a imagem que ela tem é essa, ele nunca, mesmo que se a imagem que ela tem, que a pessoa tem é essa que está aí, ela nunca vai conseguir, mesmo que ela tenha habilitação, mesmo que ela tenha merecimento, ela nunca vai conseguir, né, uma vida melhor. Porque a imagem que ela tem, né, não é dela mesma. Ela fez uma projeção, ela está vivendo um processo ilusório. E aí a pessoa não consegue, batalha e não alcança as coisas que ela quer. Porque, na verdade, nem é ela mesma que está batalhando, é um projeto que ela criou dela mesma para lidar com o outro, né? A harmonia, na verdade, é que vai comandar o resultado das nossas ações, né? E aí eu vou contar para vocês uma história do menino indiano, né? Que a mãe, lá na Índia, se vende óleo, você compra a quantia que quer de óleo, né? Vem nos galões de óleo. E a mãe deu 10 rúpias para o menino comprar óleo. O menino saiu, foi na rua, chegou no mercado, as 10 rúpias deu para comprar 1 litro de óleo. Tudo bem. Ele voltou para casa todo satisfeito, né? Voltou correndo e caiu. Quando ele caiu, a garrafa caiu junto e metade do óleo foi embora. Ele perdeu metade do óleo. O pessimista vai fazer o quê? O pessimista, aquela pessoa que tem aquela tendência que acontece qualquer coisa, ela em vez, por exemplo, ela tem que ir a algum lugar, ela diz, nossa, meu Deus, eu tenho que ir naquele lugar, aquele lugar terrível, vive tendo assalto. Já a outra, né, ela pensa naquilo e diz, nossa, dessa vez eu vou conseguir ir lá e não vai me acontecer nada, lá vive tendo problema, mas eu vou voltar sem problema nenhum, né? Então, você vê a diferença, ela podia tanto pensar uma coisa quanto outra, mas pensa sempre o ruim, por que será? Mas continuando. Então, aquele pessimista, ele começa a chorar. E aí ele chora porque perdeu metade do óleo.
Já o otimista, ele fica muito feliz, porque ele pensa, nossa, podia ter perdido tudo, só perdi metade. Não perdi o meu óleo inteiro, né? Agora, como falaria uma pessoa que está em harmonia? Como é que seria essa colocação? Nenhuma, nem outra. Ou seja, ele fica feliz porque não perdeu metade do óleo, mas se lembra que perdeu a outra metade e que precisa recuperá-lo. Essa questão é em que você não vai nem para norte nem para sul. Como dizia Buda, você fica no caminho do meio, né? Você está em equilíbrio, você tem essa consciência. Ela não lastima, entendeu? O que perdeu, não fica chorando o que perdeu, mas vai em busca de recuperar o perdido. Não fica estagnado, não fica parado. Nem só festeja e pronto, não. A alegria, a felicidade de que conseguiu conservar metade, mas a ação da busca de recuperar aquilo que foi perdido. Isso aí é um processo de harmonia, de equilíbrio, entendeu? Eu não sei se esse exemplo, mas eu achei que seria bom para elucidar isso. Nós precisamos, na verdade, quando nós temos algum problema na nossa vida, tudo que nós precisamos, na verdade, é ser a mudança que nós desejamos ver acontecer à nossa volta. Esse é o segredo. Se nós formos a mudança que nós desejamos ver acontecer à nossa volta, o mundo à nossa volta vai mudar, porque o mundo, na verdade, é um espelho que nos reflete, né? Nós não podemos mudar o espelho que está refletido nele, né? Por mais que você até mude o espelho em si, o que está refletido nele é o que você é. E é isso que a gente vê. Nós vemos o nosso reflexo. Então, a única maneira de mudar o que está refletido no espelho é mudar. Mudar quem está refletindo alguma coisa nele, que somos nós mesmos, né? O espelho ele não pode mudar sozinho. Quem faz essa mudança sou eu. Então, esse é o grande segredo. Você vivenciar, né, uma transformação que gere uma mudança. E aí você vai ver no mundo essa mudança acontecer. Você não muda lá, você muda cá. É isso, de uma certa forma, que eu tento dizer. Nós temos um outro videozinho sobre a história de um elefante no circo. O elefante, ele é um dos animais mais fortes que existe, né? E muitas vezes ele vai para o circo pequenininho e cresce ali dentro, né? E aí nós vamos ver no vídeo o que acontece. Elefante acorrentado. Quando eu era pequeno, adorava o circo. E o que eu mais gostava dos circos eram os animais. Me chamava especialmente a atenção o elefante. Descobri mais tarde que era também o animal preferido de outras crianças. Durante a apresentação, o enorme animal pesado ostentava um enorme tamanho e força. Mas depois de sua performance, e até pouco antes de voltar para o palco, o elefante sempre se mantinha ligado a uma pequena estaca no chão, com uma enorme corrente que segurava uma de suas pernas. No entanto, a estaca era apenas um minúsculo pedaço de madeira enterrado a poucos centímetros do chão. E, embora a corrente fosse grossa e poderosa, parecia óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz, com a sua força, poderia ser liberado facilmente a partir da estaca e fugir. O mistério ainda parece evidente. O que o mantém então? Por que não correr? Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ainda confiava na sabedoria dos anciãos. Então, perguntei a um professor, um pai e a um tio qual era o mistério do elefante. Alguns deles explicou que o elefante não se escapava porque ele estava treinado. Fiz então a pergunta óbvia. Se está treinado, por que prendê-lo? Não me lembro de ter tido qualquer resposta coerente. Com o tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca.
e só me lembrava quando estava com outras pessoas que já tinham feito essa mesma pergunta. Há alguns anos atrás, eu descobri que, felizmente para mim, alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta. O elefante de circo não se escapa porque ele foi amarrado a uma estaca quando era muito, mas muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido sujeito à estaca. Tenho certeza de que, no momento, o elefante empurrou, puxou e suou tentando se soltar. E, apesar de seus esforços, não conseguiu porque aquela estaca era demasiado forte para si. Imaginei que ele adormeceu, exausto, e no dia seguinte tentou de novo. E no dia seguinte, e no outro, até que, um dia terrível para sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino. Esse enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque crê que não pode. Tem lembranças do fracasso que sentiu logo após o nascimento. E o pior é que nunca mais questionará essa memória. Nunca mais tentou testar a sua força. Todos nós somos um pouco como o elefante do circo. Andamos pelo mundo presos a certas estacas e nos impedem de ser livres. Vivemos pensando que não podemos fazer um monte de coisas, simplesmente porque uma vez, há muito tempo, quando éramos pequenos, tentamos e não conseguimos. Em seguida, fazemos o mesmo que o elefante. Gravamos em nossa memória esta mensagem: eu não posso e nunca poderei. Crescemos levando esta mensagem que impusemos a nós mesmos e não voltamos a tentar libertar-nos dessa estaca. Quando às vezes sentimos os grilhões e fazemos soar as correntes, olhamos para a estaca e pensamos: eu não posso e nunca poderei. Não importa onde você fracassou ou quantos erros tenha cometido. O que importa é nunca depreciar o seu valor pessoal. Nós vivemos numa sociedade, né, que estamos cercados por tantas crenças que nos limitam, que abafamos nossa criatividade, né, e achamos que sempre foi assim. Então eu escuto muito essa questão de não, porque todo mundo faz isso, ou eu sempre fiz dessa forma. E no caso do elefante, por exemplo, do vídeo que vocês viram, existem até pessoas, né, no caso, elefantes, que morrem queimados, porque nem tentam. Isso você vê várias vezes. A pessoa está tão prostrada, né, tão convicta da sua incapacidade, que não faz nada, se deixa submergir e afunda e vai embora dessa forma, né? É importante, né, que se queira fazer alguma coisa por si mesmo, que se tenha esse ímpeto de vida que o elefante teve quando houve o fogo, né, e arrebentou as correntes e saiu, né? Esse fogo da vida que nos impulsiona, né, a buscar vida. Isso é fundamental, que a gente procure desenvolver isso em nós mesmos. Isso você desenvolve através do amor próprio, através da confiança em si mesmo. Eu sei que é difícil você confiar em si mesmo quando está acostumado a não confiar, mas devagar se consegue, né? Para você poder caminhar, você tem que dar o primeiro passo. Para qualquer caminho que você faça, né, você tem que dar o primeiro passo. A questão é que você já deu o primeiro passo para a destruição, às vezes, lá atrás, e já acostumou aquele processo, né? Aí está na hora de você mudar o tipo de caminho, o tipo de passo que você dá. Essa transformação, essa mudança é muito difícil, porque as pessoas têm tendência a quererem as coisas sempre do mesmo jeito que está. Não gostam de mudanças, não gostam de transformações, que nem tem um livro sobre isso muito bom chamado Que Mexeu no Meu Queijo, né? As pessoas têm muita dificuldade em lidar com isso. Isso é um problema. A questão é que quando você passa por essa dificuldade e tenta uma transformação,
logo à frente, se você realmente tentar, você vai ter transformações e a vida começa a ficar muito mais colorida, muito mais alegre. E quando você não faz isso, você perpetua aquele sofrimento, às vezes o resto da sua vida toda. Então, é importante que não só que nós tenhamos ganas de vida para poder mudar para melhor, para poder nos transformarmos, como também, muitas vezes, a pessoa tem ganas de vida, mas não faz nada por si mesmo. Aí é aquele caso, ele espera o circo pegar fogo para poder fazer alguma coisa por si mesmo. Então, é preciso não esperar o circo pegar fogo para fazer alguma coisa por si mesmo. Pessoas, às vezes, em situações difíceis, que vão até a falência e, de repente, saem daquilo magnificamente. Por quê? Porque foi preciso alguma coisa, se elas tivessem feito o que elas fizeram depois disso antes, teriam tido um caminho ascendente muito maior, né? Então é preciso não esperar o circo pegar fogo, é preciso começar a mudança, começar a transformação já, agora, não é daqui a pouco. E essa transformação começa onde? Aqui, na nossa cabeça. Se uma pessoa vai fazer qualquer coisa que seja, achando que aquilo não vai dar certo, não vai dar certo. Como dizia o Henry Ford, ele dizia, se você acha que pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode, né? Para encerrar, eu vou citar uma pessoa que eu considero muito sábia, Krishnamurti, e ele, uma vez, numa palestra, ele foi questionado sobre o que deveria ser feito, sobre as atrocidades que aconteciam no mundo, né? E ele simplesmente respondeu que a única coisa necessária é que se parasse de fazer parte delas. Só isso. Porque, na verdade, né, quando você traz qualquer coisa ruim à tona, quando você fala dela, quando você critica, qualquer coisa que você faça, você está aumentando a energia daquela coisa, de seja o que for. O que você precisa é mudar, é deixar de fazer parte daquilo. Não importa como. Você tem que fazer com que aquela energia mingue, desapareça. E aí o mundo se transforma. Eu sei que é difícil compreender isso, as pessoas, não, mas vai deixar acontecer. É esse não deixar acontecer da forma como está sendo feito, né, de uma forma reativa, que faz com que as coisas fiquem as coisas negativas fiquem cada vez mais fortes, né? Existem até aquele Global Goals, existem já começos de movimentos em que tentam fazer a transformação através de colocando as coisas positivas de como deveria ser, e não como não deveria ser, mas de como nós temos que agir, o que nós temos que alcançar, o que nós temos que conseguir. Então, na nossa vida também façamos isso. Não comentamos as coisas ruins, não repetir, falar sobre o que aconteceu, mas falar o que nós gostaríamos que acontecesse, como seriam as coisas boas, para que possa parar na nossa vida essa sequência de altos e baixos. A pessoa está com problema, amanhã está indo para um monte de situações supérfluas e se acha que ali está feliz, passa umas semanas, a coisa volta tudo a ficar ruim de novo. Parar com isso, criar uma vida mais estável, mais harmônica. E a nossa vida só pode ser harmônica se nós estivermos em harmonia. Bem, estamos terminando por hoje o nosso programa e lembramos que quem precisar da babosa do Frei Romano Zago, quer dizer que foi criada por ele, né? Pode ter contato com 2237-0720. Quem quiser mais informações sobre o uso ou a eficiência da babosa, os 2 livrinhos do Frei Romano Zago, da editora Vozes, falam bem sobre isso. Existem outros livros, eu já mostrei para vocês vários outros livros em programas passados que falam a respeito do maravilhoso uso da babosa, do potencial que ela tem para a cura de várias doenças, né? Quem tiver necessidade do álcool gel, esse álcool gel ele vem com babosa, ele tem as propriedades do álcool gel, ele hidrata por causa da babosa e também
auxilia a cura de vários problemas de pele, né, pelo fato de ter a babosa aloe vera. E quem tiver também necessidade do Lota, é só entrar em contato, 2237-0720. O Lota é um higienizador nasal, que pode ser usado cotidianamente ou algumas vezes por semana para limpar o sistema respiratório ou também para o tratamento de várias doenças, para quem tiver algum desses problemas que estão colocados aí. Bom, terminamos por hoje o nosso programa. Nós contamos sempre com você, ao vivo, sextas-feiras, à 1h da tarde, ou temos 2 reprises oficiais, que é na segunda-feira, às 3h da tarde, às 15 horas, ou nas quartas-feiras, às 5h da tarde, às 17 horas. Vocês podem ver o nosso programa na TV Vila Imperial, canal 19, ou então entrar no site da TV Vila Imperial, na internet, ou ainda na página da TV Vila Imperial no Facebook. E lá vocês podem assistir o nosso programa, inclusive nos dispositivos móveis de vocês. Bem, quem quiser ver os nossos programas passados, pode entrar na página do Sintonizando Saúde no Facebook. Lá nós colocamos todos os nossos programas, colocamos também imagens que nós passamos no programa, colocamos sempre tudo que a gente falou no programa e o próprio programa. Lá vocês podem ver todos os nossos programas que nós já tivemos até hoje. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you